O Bolsonaro, ele se transformou no maior aliado do Lula. Isso porque o ex-presidente está adotando uma estratégia que não beneficia em absolutamente nada e ajuda e muito o Lula. O Bolsonaro quer manter acesa a possibilidade de candidatura para 2026, então ele vai interpelar vários recursos no TSE para tentar lançar uma candidatura sub judice. Isso não vai dar certo. Eles acham que Bolsonaro poderá ter dividendos políticos com isso. Mas o capital político de Bolsonaro está devastado, ele vai estar preso e ele não transfere voto para ninguém. O resultado disso é que Bolsonaro vai manter a direita bolsonarista e a extrema-direita ao redor dele, impedindo que novas lideranças de oposição surjam, beneficiando diretamente o Lula. Eu quero saber a sua opinião. Essa estratégia ajuda o Lula? Quais são os problemas dessa estratégia de Bolsonaro? Ela vai dar certo? Se você concorda comigo que vai dar errado e só ajuda o Lula, deixa o like e se inscreva no canal. Essa estratégia do Bolsonaro foi revelada pela revista Veja. E eu vejo que a Veja, né? Ela tá, na verdade, com medo que em 2026 não exista uma candidatura viável à direita para enfrentar o Lula. A própria revista fala que é uma estratégia arriscada e de fato é. Essa estratégia é o seguinte, você sabe que o Bolsonaro ele está inelegível. Foi cassado. 2 processos de cassação foram aceitos e ele não vai poder disputar nada durante 8 anos. E outras derrotas também vão acontecer. O que o Bolsonaro vai fazer? Ele vai protocolar recursos no STF contra a decisão do TSE. Um recurso já foi protocolado, mas caiu no colo do Cristiano Zanin. É claro que o Bolsonaro vai ser derrotado. Mas o recurso vai precisar ser votado no plenário. E até o recurso não ser votado e a defesa do Bolsonaro quer que ele demore, o Bolsonaro vai poder protocolar o nome dele para disputar 2026, mais ou menos como Lula fez em 2018. Porque a candidatura do Bolsonaro ela só seria vetada depois que todos os recursos e todas as instâncias fossem acionadas. Então o Bolsonaro ele poderia lançar uma candidatura sub judice. E como em 2026 o presidente do TSE vai ser o Cássio Nunes Marques, ele poderia conseguir algumas liminares, até mesmo para participar de debates e aparecer na propaganda de televisão. Todo mundo sabe que não vai dar certo, a candidatura do Bolsonaro não vai para frente, mas ele continuaria mantendo o nome dele em evidência e poderia ter algum tipo de dividendo político como transferir votos. Só que essa estratégia, além, revela o medo da Veja, como eu falei. Só que essa estratégia tem um monte de problema. O primeiro deles é que Bolsonaro vai ser preso. E a prisão deve acontecer, eu sei que vai ser muito chocante falar isso, em 2025. Porque as investigações não foram fechadas ainda. O Bolsonaro vai precisar ser denunciado na PGR. Isso deve acontecer agora, por volta do mês de fevereiro, março. E depois todo o processo vai acontecer. O Bolsonaro, se ele for preso em 2024, ele tende a ficar até 2026. Se ele for preso em 2025, pior ainda. Então esse já é um problema, ele não vai poder participar ativamente da campanha, porque ele vai estar preso. O outro problema é a redução do capital político do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele teve o capital político dele completamente devastado em 2026, ou melhor, perdão, em 2023. As manifestações dele não engajaram ninguém. Quando ele ia prestar depoimento à Polícia Federal, não havia apoio de nenhum patriotário. Então ele não mobiliza, ele não engaja, ele não tem absolutamente mais nada. E o principal, Bolsonaro não transfere votos. Os votos são dele e de mais ninguém. Ah, mas o Tarcísio foi muito bem votado. Claro, porque não era uma posição concorrente a dele. Quem acha que Bolsonaro vai abençoar outras candidaturas está completamente enganado. Ele não vai. Os únicos que poderiam ser abençoados por bênçãos de Bolsonaro para a transferência de votos são os filhos dele, o que não vai acontecer. O Bolsonaro quer se manter em evidência para tentar evitar aí que ele seja preso, causando uma comoção popular, o que não vai acontecer. Para vocês terem uma ideia, nem no PL hoje o Bolsonaro é a principal figura. No PL, quem é a grande estrela é Michele. O Bolsonaro só participa daqueles eventos do PL Mulher, tendo aí menos de 5 minutos para discursar, porque ele impôs isso ao Valdemar Costa Neto. Ele falou, Michele só vai sair de viagem se eu for junto. Se eu não for, Michele não sai. Então tá bom, coloque esse chifrudo pra ir lá, pra falar, e ele fala um monte de bobagem. Só que todos os gastos que o PL teve com o casal Bolsonaro, e foram gastos muito robustos ao longo de 2023, a maior parte deles foi pra Michele e não pra Bolsonaro.
E a gente consegue mensurar a força e importância de um político com o investimento que é feito com ele. Bolsonaro não traz votos, Michele traz. Ele está sendo completamente suprimido pela ex-esposa. Melhor, pela esposa. Então acabou. Não há o que achar que ele mantém capital político. E por quê? Porque o Carlos foi afastado dele. Quando o PL e Michele tiraram Carlos de perto de Bolsonaro, ele acabou. O Bolsonaro, o mito que foi criado em 2026, 2016, 2017, não existe mais. Quem criou o Bolsonaro mito foi o Carlos. É o Carlos que entende os bolsonaristas, é o Carlos que entende como engajá-los. E como? Com um discurso radical. Mas esse discurso radical, ele tem um teto de votos. Ele não consegue superar esse teto. Por isso que Bolsonaro foi derrotado por Lula, além de todos os problemas econômicos do governo dele. Quando o Carlos foi afastado de Bolsonaro, o capital político dele decaiu. O PL não quer mais o discurso radical. E Michele não gosta de Carlos, e Carlos não gosta de Michele, então ela vai mantê-lo afastado do pai. Sem Carlos, Bolsonaro não engaja. E sem o engajamento de Carlos, Bolsonaro não existe, porque o Bolsonaro que ganhou a eleição de 2018 foi o Bolsonaro mito. E o Bolsonaro mito só existe com Carlos e esse Carlos não está mais e esse mito não existe mais, então não engaja mais ninguém. Esqueçam essa estratégia. É uma falha. Uma falha. Só que o que acontece? Sem o Carlos, sem o Bolsonaro, a oposição fica perdida. Por quê? Porque a direita não tem bandeira. Qual é a bandeira da direita? O Globo fez uma reportagem no mesmo dia, publicado no mesmo dia da reportagem da Veja, e elas são complementares. O Globo falou, a oposição bolsonarista acumulou várias derrotas. Claro que o Globo não explicou os motivos, só pontuou as derrotas. Mas não existe uma bandeira bolsonarista. Essa é a grande questão. Qual é a grande bandeira da direita? Não existe bandeira da direita. Os bolsonaristas, eles vivem fazendo o auê, a bagunça, a pantomima, o circo. A gente fala aqui sempre isso. Eles estão resgatando pautas da guerra cultural de 2015 e 2016, que são pautas que não têm penetração, não conseguem reverberar nos grandes veículos de imprensa, nas grandes mídias. Não há penetração popular. Ficam lá nas redes sociais. O Nicolas Ferreira vai lá, faz o auezinho dele. É bom pra ele, porque traz votos pra ele. Mas não engaja no movimento maior. Ah, mas 2015 deu certo. Deu, porque Dilma fazia um governo que levou o país para uma derrocada econômica. E aí qualquer insatisfação cresce, tendo dinheiro da Fiesp. O governo Lula é diferente. Lula tem um bom desempenho econômico. Lula não é Dilma, Lula sabe negociar. Há uma diferença muito grande. E sem nenhuma bandeira, sem nenhuma articulação, a oposição fica batendo cabeça. Os caras não conseguiram nem organizar, nem se estruturar a CPI do MST. Foi tão seco que o Arthur Lira falou esse ano, não vai mais ter essa palhaçada. Porque mancha a imagem do Congresso. E vocês acham que caso de Choquei Minds e Hate acaba repercutindo em Globo, em Veja, em Estadão, em grande imprensa? Não, não cola com a população. Então essa estratégia, pessoal, é uma grande vantagem para o Lula. Porque a única coisa que o Bolsonaro vai conseguir, mantendo a candidatura dele acesa, virtualmente compatível ou competitiva até 2026, é sufocar qualquer outra liderança de direita que possa surgir. Como eles fizeram com o Tarcísio, como eles fizeram com o Romeu Zema e como eles fizeram com qualquer um que tente despontar como sendo o herdeiro de Bolsonaro. Não acontece. Bolsonaro vai monopolizar todas as atenções da extrema-direita, da centro-direita ao redor dele. A gente viu acontecer isso. Inclusive dentro do próprio PL. O Carlos Portinho foi alvo da milícia, que é o senador do Rio de Janeiro, foi alvo da milícia bolsonarista. O Kim Paim, que é o influenciador bolsonarista, fazia dossiês contra integrantes do PL que eram compartilhados pelo Carluxo. Isso para suprimir possíveis candidaturas e interesses do Carlos Portinho em detrimento do Alexandre Ramagem, que era o favorito da família Bolsonaro para disputar o Rio de Janeiro. Ou seja, o Bolsonaro ele está inelegível, ele não engaja, ele não faz nada e ele não consegue se opor porque ele não sabe fazer oposição. Aqueles que poderiam fazer oposição estão suprimidos. Por quê? Porque o bolsonarismo não vai deixar enquanto o Bolsonaro ainda estiver vivo politicamente, mesmo ele não estando. É um fantasma que não existe. Pro Lula é ótimo. Porque não existe oposição. Qual é a oposição que o Lula tem hoje? Só o Centrão, que é muito facilmente contornável, só fazer negociação. E o Lula fomenta isso. O Josias de Souza, pessoal, ele falou o seguinte: o Lula fica provocando o Bolsonaro, o Lula fica polarizando com o Bolsonaro, é um erro porque mantém Bolsonaro vivo. Não, seu Lorpa! É um acerto do Lula, é um grande acerto. Por quê? Porque o Bolsonaro está inelegível.
Quando o Lula direciona e coloca o Bolsonaro como sendo seu adversário, é um adversário que não existe. Qual é a ameaça que o Bolsonaro faz ao Lula para 2026? Nenhuma! E o Lula quer passar em 2026 com uma vitória da esquerda. A 2030 até a direita pode ganhar, mas 2026 não! O Lula quer evitar a volta da extrema-direita ao poder, e por isso que ele coloca o Bolsonaro como sendo seu adversário, porque é um adversário inofensivo que não disputa com ele em 2026. O Bolsonaro tá caçado. O Josias de Souza acreditar que o Lula mantém o Bolsonaro vivo é um erro, não, é um grande acerto. Presta atenção, é um adversário que não existe, é um adversário que não faz nada, e ele ajuda o Lula porque ao mesmo tempo que o Lula direciona para o Bolsonaro, ele dá forças para o Bolsonaro e acaba vindo do Lula, suprimindo qualquer liderança de direita surgir. E o Bolsonaro faz isso vindo da direita. É o melhor dos mundos. A estratégia do Bolsonaro vai dar errado e beneficia o Lula. Ele é um aliado do Lula.